Olá! Mistérios e mitos da boca. Aí, pronto. Oi! Vamos direto ao ponto, porque o pessoal está para nos escutar assuntos que podem acrescentar na vida deles algo que faça uma diferença em termos da vida, da saúde, da qualidade de vida, relacionamentos Sim. e consigo mesmo e com os outros, que são as coisas mais importantes da vida, né? Então, eu vou começar contando um pouquinho a história deste tema, porque a Clarice é dentista, ou odontóloga, como você preferir, e eu sou médico ginecologista. Então, ela vai de um lado, eu vou pelo outro. E ela falou o seguinte: como que a gente vai unir esses dois caminhos? E aí a Realmente. gente, e aí a gente falou: ó, a gente vai se encontrar na boca e tá tudo certo, dá para unir os dois caminhos, tá? Então a Aham. gente resolveu esse tema, e é um tema muito interessante, porque a boca, ela, pela própria estrutura da pessoa, ela é extremamente inervada, ela é sensível, e nós começamos a vida pela boca. A gente começa mamando, a gente começa experimentando o mundo. Uma criança pequena, ela pega, vai pondo tudo na boca, vai, pega sujeira. As mães Exatamente. ficam loucas, né? As mães É. ficam loucas. Tudo que pega, põe na boca. Então, a boca, ela tem essa ponto da descoberta da vida, descoberta das coisas, o sentir. A criança não sente cheiro, a criança não sente tato, ela sente na boca. E depois tem aquilo que o Freud chamou tudo a questão da fase oral. A gente pode Sim. voltar nisso um pouquinho mais para frente. Mas tudo isso eu estou falando para vocês para dizer que como que a gente situou esse tema sendo uma parte de vida, sendo uma parte do corpo e que conecta com dois elementos que, no meu entendimento, meu pobre, ilimitado, humilde entendimento, são os dois elementos de maior força para a felicidade das pessoas. As pessoas se reúnem em torno de uma mesa, as pessoas ganham sobrepeso, as pessoas engordam, as pessoas comem e se satisfazem, e a questão da sexualidade. Então, a boca, Sim. ela reúne tudo isso. Agora, eu não falei nada do minha. Então, conta pra gente, Clarice, o seu trajeto, como que você chegou e por que que você aceitou falar da boca nesses dois polos. Conta pra mim as suas pesquisas, o seu caminhar. Sim. Em primeiro lugar, boa noite, né, para todos que estão nos ouvindo. E eu sou pesquisadora, mas sou odontopediatra. E começou nos meus atendimentos odontológicos. Depois de 10 anos de formada, eu deparei com uma criança, eu usando uma linguagem que eu aprendi na faculdade, e aí eu deparei com uma criança que passou mal e não conseguia ficar ali na cadeira com nojo, né, da maneira como a gente estava usando uma linguagem inadequada, que nós vamos falar sobre isso. Mas Tá? aí o meu trajeto foi porque eu comecei a pesquisa em 85, início de 85, a pesquisa nesse âmbito que nós vamos falar, né, de mistérios e mitos da boca, essa parte de alimentação, sexualidade, que tem tudo a ver. E Uhum. aí eu procurei várias faculdades na área de odontologia, universidades, né, para fazer o meu mestrado Uhum. defendendo essa área que eu estava começando, que eu já estava há muitos anos na pesquisa já, né? Hum. Isso foi no final de 98. E aí, em 99, eu tentei de novo e todos falavam para mim, não, Clarice, não tem como, você está viajando, você precisa de um psiquiatra, Viajando na sabe? maionese. Que Viajando, isso? Puxa o isso. paraquedas, menina. Vai. É, Né? exatamente. E como eu não tinha ninguém que tivesse esse lado da consciência para saltar comigo, né? Então eu falei, bom, aí a pedagoga do meu projeto, Mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. Esse ponto é interessante, porque aqui você vê direitinho. As pessoas dentro da caixa só se relacionam com pessoas dentro da caixa.
Tá Exatamente. todo mundo dentro da caixa. Chega alguém lá de fora e vê, né? Cara, essa pessoa tá fora da caixa. Como pode? Ela tá fora. Então, as pessoas fora da caixa incomodam quem tá dentro da caixa. Sim, E aí não com consegue. Então, certeza. E foi isso, sim. então o meio, sim, Aí, claro, você vai continuar contando, mas pera um pouquinho, eu vou ah, fazendo alguns comentários para. sim, Então, assim, a tá, estrutura ótimo. universitária, o saber universitário, ele é engessado. Você tem que estar aquilo. Eu enfrentei isso também. Porque eu estudo homeopatia desde o começo da faculdade. E eu via as coisas. E depois eu comecei a ver que o mundo, o indivíduo não se enfermava por um bicho. Queridos e queridas, não é o Covid, o coronavírus que está matando as pessoas. O que está matando as pessoas é um modo de vida inadequado, que cria um sistema imunológico. Mas isso não bate com o sistema, não bate com o saber universitário, que Uhum. precisa ter remédio, vacina, um monte de coisa lá fora para você comprar. Então você chega com uma ideia dessa, assim como hoje eu cheguei na faculdade, falando de parto natural, falando de parto na água, falando de parto domiciliar, isso há 30 anos atrás. Cara, se tivesse uma fogueira, eles me queimavam vivo. Com certeza. Foi o que aconteceu comigo. Imagino. É, mas aí a pedagoga do meu projeto falou, Clarice, sabe de uma coisa? Vamos fazer mestrado na engenharia de produção. Eu falei, o que eu vou fazer na engenharia de produção? Eu sou dentista. Aí ela falou, não, mas vamos fazer a proposta. Aí eu apresentei o projeto, aí eles acataram, aceitaram. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu vi as disciplinas, eu falei, meu Deus, eu vou estudar sobre rede, gestão, comunicação mediática, engenharia do conhecimento, que eu fiz na área de mídia e engenharia do conhecimento. Aí o meu orientador, depois postei a prova, lógico, de proficiência e tal, papapá, entrei. Aí quando eu entrei, eu falei, e agora? O que eu faço? Aí meu orientador de mestrado, que foi o Francisco Fialho, ele virou para mim e falou assim, não, minha querida, você vai simplesmente pegar a sua odontologia e colocar aqui dentro. Eu ficava, como? Né? Mas depois, quando eu comecei a estudar, eles começaram a mostrar onde que eu poderia colocar, aí eu me vi assim super feliz. Então, eu saí da caixinha e fui procurar outros meios para justificar a minha proposta, para poder defender no mestrado. Porque eu falei, se eu não defender isso em mestrado, não vai ter validade na odontologia. Porque a odontologia, Uhum. né, porque eu sou Tá. dessa área. Então, agora, deixa eu trazer uma outra coisa. Algo muito importante é o conceito de ciência, como nós temos hoje atual, ele começou em 1600, né? Quando saía da Idade Média, da Renascença, entrava então principalmente com três pessoas, com René Descartes, Francis Sim. Bacon, né? Então, na Inglaterra, eles estruturaram a metodologia científica, a experimentação, uma série de coisas. E isso vem evoluindo, né? Você vê Sim. no século XIX, 1800, vem com Claude Bernard na medicina e vários outros, depois chega Pasteur, isso está evoluindo. O Freud passou por isso. Sim. Como colocar uma estrutura da emoção, um negócio completamente etéreo, aberto, dentro de uma faculdade, dentro de um saber estruturado. Então, é muito difícil isso que você enfrentou, essa empreitada, de trazer algo fora da caixa para dentro da caixa engessada. Meu, Sim. Olha, eu fugi disso, eu não encarei esse negócio de entrar nesse saber engessado e tentar mudar lá, tentar provar alguma coisa. Eu vou fazer, eu vou seguir a vida. E eu acabei seguindo por esse caminho. E aí eu defendi o meu mestrado em 2000, né, lá nessa área. E tinha pessoas ali assistindo que tinha da psiquiatria infantil do Canadá, estava lá, fez perguntas também. E aí depois eu fui representar o Brasil na Romênia num evento que teve
unindo a Universidade de Bucareste e a Universidade de Munique, que é o Rio, né, que é a internet como veículo para ensino e aprendizagem. O tema era esse, né, que é o Rio 2000. E aí, lá a gente tinha 50 países, né, 50 comigo, né? E eu defendi exatamente, eu fiz essa apresentação exatamente pela manhã, e à tarde quem defendeu foi o Steve, da inteligência artificial. Aí, quando ele estava defendendo, ele citou ali, num determinado momento, o Brasil na maneira de encarar a odontopediatria, a odontologia por si só, né, levando para a engenharia de produção, porque a defesa era na engenharia de produção de lá, né? E aí depois eu apresentei, quando eu estava com essa viagem já marcada, tinha uma proposta para apresentar também no Japão, na faculdade lá em Tokushima, né? E aí o meu assessor foi no meu lugar, o Rui Maurício, ele foi. Enquanto ele foi para o Japão, quer dizer, eu não tinha muito interesse de ir para o Japão também, não. Mas Tá. aí ele foi para o Japão e eu fui para a Romênia. Entendi mais uma coisa. Você foi falar em Bucareste. Você caiu tinha que ser na boca mesmo, né? Você tá vendo? E eu tinha Bom, que... nosso tema tem muitos mitos e muitos mistérios. Vamos começar a falar alguns deles? Vamos. Ou você quer complementar mais alguma coisa da sua pesquisa? Aí depois, aí tem essa pesquisa toda, mas a pesquisa é muito ampla, né? Tá. Tanto é que tem esse novo livro e tal, tudo bem. Mas qual que é o mito, né? Vamos se dizer assim, o mito agora. O que eu fui defender? Porque eu encontrei a linguagem utilizada por nós, né? Odontopediatras, que fala a língua. Imagina, a boca, uma área libidinosa que gera um monte de prazeres, né? Desde o comer, né? Que nós vamos falar, alimentação e sexualidade, que está envolvido na boca. De repente, você fala. A boca é uma área erógena. Erógena, exatamente. É uma área erógena. Ponto. Ponto. Exatamente. Aí, de repente. Quem não sabe, fica sabendo. Pode ser para alguém novidade, mas viu? Mas com certeza. Brincadeira. E aí, você, de repente, fala assim: vai escovar os dentes, que sua boca está suja. Ela está suja de quê? Se o que ele comeu estava limpo, como é que pode virar sujeira? Começa por aí. Aí, os bichinhos, né, entre aspas, que pensa-se que transporta para o mapa mental, né, para o cérebro da criança, na parte cognitiva, que ela vai gravar ali na memória, né? E entra depois o pessoal da linguística, que vem naquele pensamento e linguagem e pensamento, né? Também. Os dois então, entram em coisa. Você está querendo dizer que os pediatras justificam para a criança que ela tem que escovar o dente porque tem bichinho lá dentro? Isso. Então, tem bichinho e esse bichinho vai fazer o que no dente? Então, teve livros agora no CIOSP também que tinha ainda essa linguagem que eu vejo que perdura até hoje, né? Porque a criança chega e fala que o bichinho vai fazer um xixi ácido. Por que justifica o xixi ácido? Pera. Bichinho, como se fosse um cachorrinho, vai assim, levanta a perninha e faz xixi no dente, é isso? Xixi ácido, que vai corroer o dente. Isso. Por que justifica? Por que fala? Por que eles falam, né, dessa forma? Porque na realidade acontece a fermentação do alimento e libera um ácido. Então eles foram lá no bichinho e falaram que ele faz xixi. Gente, o dia que eu vi isso, eu falei, meu Deus, se ele faz xixi, ele faz outras coisas. O que vira essa boca com esse monte na cabeça da criança? Exatamente. Qual que é a naquele imagem período que ela constrói de formação. Exato. Com 4, 2, 3, 4, 5 anos? Começa, e inclusive essa parte começa lá, logo depois que ela nasce,
Aí vem as cantigas de ninar também. Isso aí tá todo que é o mistério Boi, também, boi, né? boi, boi da Boi da pega cara, essa criança, sai aí que tem medo de careta, né? E né? aí vai Nana, lá, nenê, que a cuca vem cuca vem pegar. pegar. É. E vai, né? E a Começa criança ali, dorme né? assim, né? É. A Karine, no livro novo nosso agora, que ela trabalha com a medicina do sono, né? Ela falou várias vezes, Clarice, eu deparo com criança que pede para o pai olhar debaixo da cama, pede para olhar para ver se não tem bicho, né? Porque tá lá, Bichinho que aquilo faz xixi também. ácido. Não, Se não tem bichinho que faz. o que vem. Não, isso aí, Sim. assim, tem. Durante a pesquisa, eu comecei a colher desenhos, Uhum, porque teve vários autores que preconizavam que, por meio do desenho, a criança expressa tanto o medo, agressividade também, ela uhum, transporta para o desenho. Ela consegue liberar pelo desenho, ela não consegue falar, mas pelo uhum. desenho, sim. Então, nós usamos esses desenhos adquiridos, né, para poder andar com a Tá. pesquisa. Mas vamos lá. Então é o seguinte: você está dizendo o seguinte, que a criança recebe um conjunto de informações, Uhum. entre elas, Papai Noel, que vai trazer o É. presente. Como que eu nasci, mamãe? Foi a cegonha que te trouxe, né? Uhum. E por aí afora. Dentro disso, essa informação que tem um bichinho que fica na boca, um dente, que faz xixi e destrói o dente. Tá. E Uhum. essa criança ficou adulta e agora ela tem 25 anos, 30 anos, 40 anos. E aí, como é que fica a cabeça dessa pessoa que no momento em que estava estruturando as referências emocionais, a segurança, o medo, todas as emoções, aprendendo a lidar, recebe essa carga, isso fica no subconsciente, Sim, exato. ele fica na estrutura do pensamento, que é aquelas emoções que você não tem acesso, você tem acesso às secundárias, Uhum. e na hora que você faz determinadas atitudes, aquelas que são as primárias profundas daquela época estão influenciando. É isso que você está falando. Exato, Tá. E exato. aí, então, como nós temos essas duas polaridades, eu vou trazer assim para você que nós temos dois instintos básicos. O primeiro instinto que nós temos é o instinto de sobrevivência. Você Sim. sempre vai tentar se defender para sobreviver. É você que vai sobreviver. Você vai procurar sobreviver, viver até o último momento de vida. Ninguém quer morrer. Uhum. Até mesmo as pessoas que se suicidam, elas querem viver, elas lutam pela vida. Então, esse é o Sim, primeiro princípio, o princípio da conexão com a vida, sobrevivência, tá? sim. O segundo princípio é o princípio da recompensa. Nós fazemos as coisas para recompensa, seja afetiva. Então, Uhum. que bonito, faz um negocinho, mamãe fala, muito bem, filhinha. Então, ela vai buscando recompensas, coisas que vêm de fora. Recompensa, e nessa recompensa existe o prazer. Uma das recompensas é o prazer. Às vezes é a dor, ok? Mas é a busca da recompensa. Sim. Isso também se estrutura, se lá na base, no alicerce, existe algo craqueado, Uhum. se lá na base desse pensamento da sobrevivência e Uhum. da recompensa, prazer, sobrevivência da espécie, sexualidade também, tá? Uhum. Existe algo craqueado ali que não está bem, essa pessoa não vai ter acesso a um prazer que satisfaz, uma recompensa satisfatória, Sim. e não vai ter acesso a uma vida, uma sobrevida satisfatória. Vai sentir que Uhum. está faltando algo. Tem sempre Sim. alguma coisa, não está bom. Eu faço de tudo, mas não está legal. Essa pessoa não me satisfaz. Essa família, eu pensei que casar, ter filho ia satisfazer, não vai. Aí eu pensei que se eu estivesse ganhando mais, ia estar. E aí fica nesse coisa. Então, o que isso tem a ver com a boca? Então, aí eu te digo assim, uma coisa que eu vejo assim, como tem essas colocações dessa forma,
eu tive algumas experiências no sentido de consultório, da clínica, né? No período que eu fiquei de 85 até 2016, só atendendo e a pesquisa. E continuo na pesquisa até hoje. Então, eu tive, quando eu vou dar aula, por exemplo, no curso de pós-graduação, que é uma Uhum, experiência já não só da criança, mas dessa criança que se tornou adulta e que tem algo ainda. uhum, Então, essa pessoa que estava lá fazendo curso de especialização, o que, que aconteceu? Eu chegava e pedia, primeiro dia da minha aula, antes de eu começar o módulo, são 18 horas, aí eu colocava lá para elas fazerem um desenho de como que estava na cabeça criança, como que elas viam isso. Aí os relatos, você não tem ideia, unânime, todos uhum, fizeram o desenho. Aí a pessoa olhava e falou, nossa, mas eu sei que é uma bactéria, que a bactéria é um micro-organismo, na minha cabeça está esse bicho. Uma delas relatou assim, Clarice, eu até hoje, se Deus... Assim, parece uma cárie, antes de você estar comentando aqui, eu vou lá com uma agulha e fico tentando ver se eu tiro o que está lá dentro, mas na minha cabeça está algo ruim. E eu uhum, agora estou vendo que é esse algo ruim. E uhum. deparei também com... Tem duas situações. Um colega, um médico, como você, ele chegou... me falaram para ele que eu desmitificava essa parte de medo de dentista. Aí ele falou, Clarice, me atende. Aí eu falei, olha, eu não tenho o hábito de atender adulto, eu atendo os pais, mas como você é um pai, eu posso te atender. Aí ele chegou lá, ele morria de medo de dentista. Aí eu conversando com ele, ele pediu desenho. Gente, ele desenhou uma taturana horrível, horrível. Quando ele terminou de desenhar aquela aranha, ele olhou para o desenho e ele falou, meu Deus, peraí, Clarice, eu sei que é um micro-organismo, mas o mapa mental que ele Uhum. transportou na parte ali da parte cognitiva dele foi essa imagem que ele tinha. E Tá. não do micro-organismo que é invisível. Ok. E como é que estava a vida desse homem? Olha, ele disse que tinha vários problemas também nessa parte. Ele falou, Clarice, agora está me despertando para outras coisas e outras limitações minhas. Não é só o medo do dentista, é algo muito maior, porque eu, quando médico, eu já estudei demais a esse respeito. E depois eu deparei com uma outra situação do toque. Nós, infelizmente, nós da odontologia não sabemos disso e nós Hum. somos um dos responsáveis da doença toque e nós não sabemos, que é o limpa, 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 para tirar aquela sujeira, para tirar aqueles bichinhos, né, que estão ali. E tá ali no subconsciente, vem para ali e a criança entra nesse processo compulsivo obsessivo. E tenho colegas minhas que Uhum. estão trabalhando com a odontoeducação e já me falaram que depararam com várias crianças que já têm uma predisposição para isso, ela tem uma predisposição e ela vai ter isso. Ela não sai Uhum. de casa se não tiver uma escova de dente junto com ela, termina de comer, fica escovando. Tá. Outro... Ok. Vamos fazer o seguinte. Nós já falamos muito do problema. Vamos Sim, começar a falar agora das repercussões para a vida das pessoas e para sim, soluções. sim, Problemas são importantes. Detectou o problema. sim, Ok, já sim, detectamos o problema. sim. Como que isso repercute na vida das pessoas? Por exemplo, acabou de uma pergunta ali, a Dani. Sonhos frequentes com dentes quebrando. Então, pela visão da homeopatia, o dente tem um conteúdo emocional. Dentes quebrando é o medo da perda afetiva. Então, os dentes, eles é aquilo que quebra o alimento, aquilo que faz com que eu abocanhe o alimento, é aquilo que me permite pegar algo para mim. Alimento, Sim. matéria, comida, fruta, enfim, cereais, Uhum. e alimento emocional. O que permite que eu pegue o alimento emocional é eu tomar posse do amor, da atenção, do carinho, do olhar em relação a mim, me faz tomar posse disso, tá? Sim. Então,
Vamos ver agora, assim, repercussão dessas questões a nível de recompensa alimentar. Como é que a gente pode pensar em termos disso? Então, tem uma das crianças que a mãe foi dar um bolo para ela, para comer. Vem, filho, comer o bolo formigueiro. A criança ficou desesperada, ela não come, ela não queria comer de jeito nenhum o bolo, que é o alimento, né? É um alimento, uma coisa que as crianças gostam. E ela não aceitava comer porque tinha formiga. E sempre era falado que essa formiguinha, tinha a história também da formiguinha, porque eles transportam formiga, barata, aranha, besouro, que é o que vem na cabeça. E às vezes as mães, que é outra coisa, às vezes as mães chegam para a criança e falam assim, uma relatou também, que a criança morria de medo de entrar em ônibus, porque ela comia alguma coisa e ela ficava em pé e não sentada. Porque se Tá, ela sentasse, ela poderia dormir e a baratinha entrar na boca. Isso tá. são consequências. Uhum. Ótimo. Então você vê como na própria infância já começa Sim. um cuidado que os pais têm que ter, como trazer verdades para a criança. Qual o momento de trazer a verdade? Então, assim, para a gente, quando a gente fala bichinho, não tem repercussão nenhuma. Ótimo. Então, a criança constrói. E isso ela constrói a nível de todas as outras coisas. E isso que você está falando é muito importante, porque é uma pesquisa, é uma constatação, e muitos dos pais que estão nos assistindo agora, ou pessoas, ou você mesmo já teve problemas. Eu, por exemplo, tenho uma paciente que ela não aceita que façam sexo oral nela. Ela não aceita. Esse é um dos problemas. Ela não aceita, porque Exato. ela acha que a boca do outro está suja. Uhum, E que ela está suja. E que ela uhum. é imprópria, que ela não tem direito de receber um carinho da boca do outro no genital dela, né? Então, esses tipos de repercussões que limitam a vida da pessoa no presente, mas tem uma construção em cima de um conceito lá do passado. Descobrir esse conceito, ressignificar esse conceito, é o desafio dos terapeutas e de quem tem a limitação. Exatamente. Eu vi assim que tinha um psicólogo psicoterapeuta, né, que a gente estava sempre conversando, né, e tudo, e a gente trabalhava em conjunto, né, na pesquisa. E ele me relatava que a partir do momento que ele soube da linguagem utilizada na nossa área, ele começou a trabalhar com um dos pacientes dele, que virava e mexia, ele vinha para o consultório dele, era de tempo em tempo, mas ele sempre voltava, fazia um tempo, porque ele tinha impotência sexual. E aí, nessa impotência dele, aí ficava sempre naquele momento ali e ele não conseguia entender, porque fazia exame, fazia tudo, ele não tinha nada. Aí um dia a gente conversando, eu falando, a gente trabalhando nessa parte da linguagem, aí ele falou, Clarice, eu já sei qual é o problema do cara. Eu vou perguntar para ele o que ele estava fazendo naqueles momentos quando eu já atendi, né? E aí ele perguntou, você acredita? Ele estava exatamente fazendo o tratamento odontológico. E a representatividade da boca para o homem na parte da psicologia, né? Porque na parte Uhum. da mulher, a boca, a representatividade é a parte vaginal. E no homem é a parte anal. Então, naquele momento que ele Dá para estava você em repetir isso tratamento, daí? Dá a, para você repetir isso que você falou? A boca é o quê? a representatividade da boca na psicologia é a parte vaginal. E Para a para o mulher. homem, é A para a boca para a mulher. mulher tem uma conexão com a vagina e com a Isso. vulva. E Tá, com o não, calma. homem. Calma, vamos devagar. Isso é um conceito importante. Não passa rápido, Sim. não.
né? Desculpa. Não, vamos focar aí, porque inclusive não só existe uma conexão, como existem os lábios vaginais, Sim, né? E muitas vezes você deve ter visto alguma foto por aí, você pegar os lábios assim e pôr assim, fica como parecendo uma vulva mesmo. Então, na exatamente. mulher, a conexão da boca com a vagina. Aham, Então, você falou da relação da boca na mulher com a vagina, aham, tá? Então, isso é exato. importante. É um conceito, inclusive, que eu uso na hora do parto. Quando eu assisto os partos, quando eu assisto os partos que eu já fiz, eu sempre fiz as mulheres fazer emissão de sons Aham. com relação da garganta com o períneo. Bom, aí você falou uma segunda parte no homem. A boca está relacionada a quê no homem? A parte anal. E Hum, ele se sentia, na realidade, quando ele estava tratando os dentes, a história toda, ele desenhou, fez o desenho, tudo para ele e tal, ele me mostrou o desenho, era uhum. tudo, sabe? Só que para ele era minhoca. Então, Tá, mas pera um pouquinho, calma. Vamos devagar. Vamos devagar que isso, para você, lógico, você estuda isso há tantos anos. Para quem está nos escutando, não é tão assim, tá? hum, Então, como que funciona essa relação do homem com a boca e na parte anal? Olha, o ânus, ele é diferente, por exemplo, da boca, que você tem uma musculatura estriada, que ela é voluntária. Você uhum. controla, eu fecho ou não. É diferente do ânus. O ânus tem 3 esfíncteres, não sei se você sabia. Mais ou algumas coisas sim, porque meu ex-marido né, urologista. Mas o Tem urologista é pro lado de também. cá. Se Não, ele eu fosse sei, mas proctologista, tá. você ia entender um pouquinho mais. Ele fazia também essa parte. Tá. Então, assim, então no ânus você tem um músculo que é estriado, que você controla, você decide. Tem um que ele é musculatura que chama involuntária, que ele é aquele que começa a dar o aviso que está na hora de evacuar, que ele é totalmente involuntário. Sistema nervoso parasimpático, tá? Uhum, E simpático parasimpático, autônomo. E tem um músculo que ele é misto, ele é misturado. Fora disso, uhum, esses músculos, tem ligamentos que ligam o ânus no homem e na mulher ao pubis, ao centro do períneo, no caso, tem uma ligação dessa musculatura com a vagina, com o pênis, com vários ligamentos, com o cóccix, com o sacro, tá? Então, ele uhum. tem um suporte, porque ele sustenta tudo a barriga para o conteúdo para não descer. Então, existe então, uma ligação muscular, nervosa, vascular, do ânus com todo esse conjunto do períneo, e como Uhum, o final do tubo digestório tem uma uhum. relação com o começo. Bom, e aí existe também a questão de que nós estamos falando da fase emocional. Sim. A fase emocional está ligada à inervação, né? Inervação, à mielinização. O processo de mielinização que demora 5 anos, que Uhum. vai de cima da coluna até a região cervical, torácica, lombar e sacral. O sacral termina com 6, 7 anos, com 6 anos, que é a fase genital. Então, primeiro é a fase é, oral, musculatura cervical, e depois vai descendo. Então, e nessa fase, então ela tem uma conotação, sim, de prazer, de descoberta da vida, descoberta do mundo. E existe depois a próxima fase, a fase anal, que, como você falou, Uhum. que no homem está ligado à boca. Exatamente, porque aí o que psicoterapeuta detectou e conversou com ele sobre isso? Porque ele se sentia, na realidade, quando ele estava fazendo tratamento dentário, ele se sentia estuprado. Ele fazia essa conexão. Aí, automaticamente, ele ficava, aquele período, ele ficava impotente. Terminava o tratamento, ele voltava. Então, está tudo ligado à boca. A forma como a gente manuseia a boca, né? Que a gente trabalha. Por exemplo, nós, como odontopediatra, nós temos que tomar muito cuidado na hora de, mesmo ali na criança, no adulto também, né? Porque isso leva a um outro lado. Pegar o espelho
e às vezes levantar, indo na região de fundo de saco e passar o espelho por ali. Aquela região é altamente sensível e estimula essa parte sensual. Há um estímulo. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de manusear. Tem criança que às vezes você tem que tomar cuidado na criança também, porque senão liga uma coisa na outra. Isso tudo estava dentro da pesquisa do que eu estava fazendo. E na mulher teve casos assim. Por exemplo, o desenvolvimento do toque ligado à sujeira e tal, como você estava falando, mas na mulher, ela... Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Compulsivo, exato. Do limpa, Ok. limpa, limpa, né? Que você estava falando também, você já teceu esse comentário. Mas aí, o que acontecia? Uma das mães de uma paciente, que a criança estava indo por esse caminho, os pais me procuraram, por conta dessa a criança querer escovar e a mãe também. E aí o pai falou, Clarice, eu posso conversar com você pessoalmente? Eu falei, não, tudo bem. Aí entramos para o consultório, para o escritório. Aí ele falou para mim, não, eu preciso falar com você o que está acontecendo com a minha filha e com a minha esposa. Porque isso é importante para o que está acontecendo com a minha filha. Porque a mãe o tempo todo ficava naquele limpa, limpa, limpa também nela. E a criança já estava assim também. Eu falei, Clarice, para você ter uma ideia. A gente sai para jantar e eu chego em casa assim, eu já estou assim, no embalo para acontecer e tal, uma relação boa e tudo. Ela me manda escovar os dentes, depois, não contente, ela me manda tomar banho. E ela também vai tomar banho e vai escovar os dentes. Quando ela vem, eu falo, não tem mais jeito. Já broxou. Já passou. passou. Aí ele falou para mim, tem como você trabalhar com ela e tal? Eu falei, não, tem. Eu vou pedir para ela assistir às aulas, porque quem trabalhava com as minhas crianças era uma pedagoga, mas ela tinha a parte de psicologia também, porque eu nunca deixei a criança ser cuidada por alguém que não fosse capacitado para isso. E eu vejo isso de fundamental importância, porque a criança era trabalhada ali e depois que ela chegava a mim. Porque quando ela chegava em mim, ela já estava pronta, ela sabia tudo o que ia acontecer. Então ficava mais fácil. E a mãe começou a trabalhar junto lá e ele falou, olha, bendita Clarice. Depois ele ficou brincando, sabe? Assim, porque melhorou demais, já não tinha... Salvou o casamento deles. Nossa, estava difícil. E a outra foi uma que relatou durante a pesquisa que ela estava já há um ano casada. Nós estamos falando agora das consequências, né? Ela estava há um ano casada e ela não conseguia, não tinha como fazer a permissão para que houvesse a entrada do pênis vaginal. E aí o que acontecia? Não tinha consumação. Aí por que não? Aí o terapeuta, a gente conversando, e ele falou, Clarice, eu gostaria da gente conversar juntos, se for possível. Eu falei, tudo bem. Ela aceitou e a gente conversou juntos. O que acontecia? Ela começou a relatar, ele perguntando como é que era na infância dela. Ela disse que na infância dela, ela comia e a mãe falava para ela, se você não comer, se você não escovar os dentes depois que você comer, o bichinho vai entrar na sua boca e você vai engolir. Não tem jeito de sair, que você está com a boca fechada, e você vai engolir. Olha que loucura. Nós não sabemos dessas consequências porque nós não estamos inteirados com isso. Nós não estamos na mente da criança. Tem que estar lá dentro da mente da criança. Não, e das consequências que essa linguagem traz. Sabe? As consequências são seríssimas e a gente não tem noção. E aí, o que ela dizia? Ela falava assim que a mãe falava isso e falava que ela ia engolir. Sabe como é que ela tinha que dormir? Com a porta aberta, a luz acesa e a boca dela, se fechasse, ela entrava em pânico, tinha que abrir a boca. Porque ela tinha medo de engolir esse bichinho e a luz ficava acesa e a boca aberta para ele achar o caminho e ir embora. Como é que ela ia deixar
Aí o psicanalista falou, como é que ela ia deixar esse outro bicho entrar? Não! Como? Chegou nessa conclusão. Desmitificou, lógico, fez uma ressignificação e realmente depois tudo aconteceu. Que eu gostaria de estar falando? Que há muitos distúrbios alimentares, e aí entra o sobrepeso e o contrário, né? Estão, Anorexia. anorexia, estão, e a bulimia também, né? Sim, Às vezes é o contrário, se alimentar demais e depois vomitar. sim, Eu tenho pacientes sim. tenho várias pacientes com essa questão. Estão ligados a distúrbios, a feridas na alma da A boca é uma criança. entrada da alma também, né? E a boca, ela é simbolicamente, e a gente usa isso no conceito da nova medicina germânica. Nova medicina germânica se baseia na questão do bocado, que é aquilo que você pega. O homem primitivo, quando ele passava fome, ele se sentia muito, ativava sistemas de alarme e de defesa. Uhum. O homem moderno, ele tem um bocado, é o emocional. Então, a Uhum. criança dentro do útero, que não conseguiu pegar o alimento, ou que não conseguiu receber da mãe aquilo que ela precisava, ou não teve, ou foi rejeitada, ou foi doada para adoção, ou foi sensação de abandono, várias, ou a mãe morreu, ou os pais se separaram, sei lá, né? Que ela não teve acesso a esse bocado, ela vai ter uma consequência porque faltou pegar o alimento. Uhum. Eu trabalho com o conceito de microsistemas. Na Uhum. íris tem um microsistema, na mão, nos pés, na língua e na boca. Então, os Uhum. dentes não têm vida própria. Os dentes têm vida. Todo Uhum. dia entra cálcio e todo dia sai cálcio do dente. Ele está Sim, renovando. sim. É uma parte viva. E nesse, como fazendo parte, tem um microsistema, cada dente está ligado a uma emoção. Cada dente está ligado a um órgão. Então, se você tem um Uhum. problema no fígado, vai ter um problema em determinados dentes. No rim, coração, enfim, nos intestinos. Cada órgão tem a ver também com um ancestral. Então, a boca, ela é, como você disse, ela é um portal de entrada para a saúde. Uhum. Ela é um portal de cura, de entendimento, de reposicionamento para muita coisa, Uhum. especialmente nesses dois segmentos: a arte Uhum. emocional e a vida sexual. E outra coisa, assim, que é importante até eu relatar aqui, porque eu vejo que tem bastante dentistas também, nunca foi colocado qual é a linguagem utilizada pelo dentista dentro da classificação das características da linguagem, né? É a linguagem, se perguntar para alguém qual é a linguagem que é utilizada, não sei. A linguagem utilizada, de acordo com a minha pesquisa, arbitrariamente simbólica dentro da linguagem da comunicação. Por quê? Porque ela vai na parte dos símbolos ali, que não, na realidade, aquilo não existe e não existe possibilidade de visão tangível. Tangível por quê? Porque aquilo que mostra é o bichinho lá, porque o micro-organismo, você não consegue ver. Então, ela é arbitrariamente simbólica, ela simboliza algo com algo muito cruel, que eu coloco muito cruel para uma criança, Uhum. e a mãe fala, mas meu filho sabe o que é uma bactéria. Falei, tá bom, deixa eu pedir para ele desenhar. Ele desenhava assim, aranha, formiga, minhoca, tem muita minhoca também, sabe? E vai desenhando, eu falei para ela, tá, olha aqui a bactéria dele. A bactéria dele é isso, é esse bichinho aqui. E teve alguns que desenhava capeta. Capeta é punição, sabe? Teve um paciente meu de 11 anos. Eu tinha uma paciente que veio para o meu consultório
Por quê? Porque ela não só feria toda a boca de tanto escovar, já era o toque, e ela limpava também o tempo todo a vagina. Se ela fizesse cocô, ela gastava praticamente um rolo de papel higiênico. Então, era uma judiação, sabe? E a gente teve que trabalhar, ela trabalhando com psiquiatra mesmo, com medicação, e eu trabalhando com ela, desmitificando e ressignificando Uhum, aqueles conceitos, né? Tudo aquilo uhum, que estava na cabeça, né, dela. Porque uhum. na minha formação da engenharia do conhecimento, você trabalha a parte cognitiva comportamental, né? Você estava falando agora, eu estava Então, lembrando de uma palavra de Jesus, né? Quando ficaram preocupados com lavar as mãos, com aquela coisa, com higiene, com aquela coisa toda, falou, olha, pessoal, seguinte, vocês estão preocupados com a coisa errada. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Ou seja, o que contamina, o que traz o pesar, o que traz o problema, é o que está dentro, na parte emocional, que é o que a gente põe para fora sim, através de sim, ações e através de palavras. Mas, sim, sim, é lógico que a parte de higiene, estamos aí com o Covid, né? Lavar as sim, mãos é sim. importante? Sim, Uhum. mas não existe vida asséptica, não é o mal que está fora que vai me envolver, não é um monstro, a bactéria que vai né, me devorar. Não, o que vai me devorar são os meus pensamentos, a Sim, minha culpa, o excesso de cobrança, excesso de responsabilidade, excesso de justiça, os excessos. Né? E o é. que vai me aliviar? O caminho do meio, usar o bom senso. Né? E aí eu posso, vou fazer a minha higiene, sim, mas eu vou levar numa boa. Eu vou saber que um problema emocional vai provocar uma cárie no dente. Assim como não é o Covid que mata, é o sistema imunológico, muitas Uhum. vezes não é o bichinho que faz, é a fraqueza daquele dente, fraqueza energética daquele dente É. ao qual está relacionado. Tem uma debilidade e ele desmorona, ele se necrosa, ele se desfaz e o bichinho vai lá comer. E por isso que nós falamos assim, a odontoeducação, nós preconizamos que a criança pequena não pode falar para ela que essa história do bichinho, basta falar que o dente estraga, porque a palavra estraga para a criança é muito fácil ela entender, porque estraga o brinquedo, estraga o sapato se ela não cuidar. Ela tem essa palavra que estraga, então fica fácil, basta falar isso. Você vai falar de Ótimo. bactéria para a criança só quando ela tiver 9 anos, quando ela começa a estudar ciências. Infelizmente, nos livros de ciência, por incrível que pareça, tem lá, quando fala da boca, eu tenho vários livros de ciência, tem livros atuais de ciência, que quando fala da odontologia, do bichinho, eles põem o bichinho mesmo andando, entrando na boca. Quer dizer, em 9 anos a criança, quer dizer, ainda continua aquele raciocínio disso, sabe? Uhum. Então, existe toda uma forma aí. Então, eu vejo que agora, assim, a odontoeducação está no momento, assim, que eu nunca desisti dela, né? A minha pesquisa continua, eu continuo buscando, continuo indo em frente. Então, agora nós Aliás, estamos... aliás, você publicou um livro recentemente, do qual me deu o Sim, prazer e a honra de escrever um sim, artigo, um é capítulo, um né? capítulo, exatamente. E eu tenho visto essa sua batalha pela educação, porque a importância disso, uma palavra, um ensino pode Sim, trazer consequências maléficas daqui a sim, 5, 10, 15, 20, 30 anos, que vai sim, repercutir na mente sim, dessa criança e na sim, sexualidade dela. sim. Por isso que eu falo que todo odontopediatra ele tem que conhecer primeiro a criança que existe dentro dele. Claro. Depois ele vai mexer com aquela criança que está lá. Porque se ele entrar de cabeça, eu amo criança e vou fazer odontopediatria. Não é por aí. Não é Uhum. por aí. Então, eu vejo que dentro das aulas que eu dou na pós-graduação, eu trabalho com a comunicação não violenta. Eu faço uma vivência com as minhas Uhum. alunas para elas se conhecerem, saberem dos Uhum. medos internos e tudo, e entre elas irem conhecendo para ver se é isso mesmo que elas querem. É odontopediatria que você quer mesmo? Então, vamos ver por aqui.
Porque se você Uhum. não conhecer a criança que existe dentro de você, você vai passar isso para essa criança que você não vai valorizar. Você não Uhum. vai saber das consequências que você vai trazer para essa Uhum. criança. E agora, nós da Odonto Educação, ela faz parte agora, que eu fui convidada para participar da revisão e atualização do Plano Nacional pela Primeira Infância, e foi inserida a odontoeducação dentro do plano. Então, o Uhum. plano foi aprovado em 2010 pelo CONANDA, está dentro da Secretaria de Recursos Humanos da Presidência da República, e Uhum. agora foi atualizado. E na Uhum. atualização entrou odontologia para bebês, você vê, olha como eles foram. Aí nós vamos estar trabalhando, espero, né, agora que a gente seja colocado, né, agora na pauta aí do governo, né, federal, para que haja agora, esse trabalho da odontoeducação dentro dessa parte da educação, porque nós vamos trabalhar por metáforas. Nós vamos levar a criança a aprender e se cuidar no planeta, que eu falo assim, no mundo que ela vive, cuidando do meio ambiente bucal e do meio ambiente que ela vive. Então, Ótimo. aí ela Excelente. aprende gradual e progressivo da maneira que ela aprende a escrever o nome. Então, olha, e esse novo livro veio assim promover dessas ciências, né, do homem, da vida e do mundo, entrar em diálogo para que nós possamos fazer. E ele está assim bombando, graças a Deus, sabe? Já estamos com a primeira edição praticamente esgotada já. Que Tem muito beleza. poucos livros. Bom, Clarice, parabéns por esse trabalho, por essa Obrigada, vida de pesquisadora. Parabéns por ter obrigada. ousado sair da caixinha, do pensamento Sim, cartesiano, do sim, pensamento materialista e sim. por se aventurar nesses caminhos que são caminhos da fenomenologia, É. aonde a ciência tradicional tenta dizer que não é ciência, mas a ciência ela é fenomenológica, ela é na percepção. Uhum. Agradecer a sua participação, Obrigada. a sua experiência, essa qualidade toda que você traz. E quando você estava falando, eu me identifiquei muito, porque eu também, por exemplo, tendo pessoas que falam, meu filho está com problema, você consulta meu filho? Ah, não, primeiro conversar com você, vamos ver você. Então, meu filho tem toque, a mãe me trouxe um filho que tem toque. Falei, vamos conversar. Uhum, Aí o pai dela, o avô, uhum. tinha um problema, quer dizer, o avô achava que a mãe ia envenenar ele. Então ele não comia a comida da mãe. E Aí, aí você começa a ver que não está no filho. O filho está trazendo um problema do sistema. Então, o meu trabalho sim. também é esse, com a constelação com a reconexão da pessoa consigo mesma. O trabalho dela, quando ela trabalha a si mesma, quando ela Uhum, recupera o amor próprio, quando ela se fica alinhada com a vida, a família dela melhora, filho melhora, neto melhora, marido melhora, pai, mãe, é uma sim, onda que gera, vai sim, ampliando, porque a pessoa está se sim. amando mais, se cuidando mais amorosamente. Ok, estamos então como nesses últimos. Te dou mais 30 segundos. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero te agradecer porque realmente foi um grande desafio a gente nos colocar assim um diante do outro para falar exatamente de um tema que são os dois prazeres maiores que as pessoas têm, né? Que é comer e a parte sexual também, né? Que são Aham, prazeres que eles têm. Então é. a nossa colocação aqui é para deixar que isso flua de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira que sem culpa e tentar o tempo todo ali desmitificar e ressignificar tudo que tiver ali, aquelas crenças que estão ali, né? Para poder caminhar, para poder andar, para poder Uhum. viver de uma Ótimo. maneira mais integral. Isso. E uma das coisas que ajuda muito isso é a constelação familiar sistêmica. Ela ajuda justamente a Exato. ressignificar, mas não aqui, Uhum, não aqui, não é aqui. uhum. É lá no emocional, lá nessa criança Sim, que foi ferida, sim, desrespeitada, de uma sim, maneira totalmente involuntária e inconsciente. Os pais fizeram o sim, melhor, mas a ferida está lá e a gente está. sim, com Últimos certeza. 5 segundos, obrigado. Obrigado por quem esteve com a gente. Abraço em Obrigada. todos.